Boa tarde a todos. Vamos começar a mesa 7, que trata de questões de tributação internacional e o Pillar 2. Como vocês acompanharam, em outubro desse ano foi editada a medida provisória 2228 de 2024, introduzindo o adicional da CSL no Brasil, que é um Qualified Minimum Domestic Tax, inspirado nas regras internacionais do Pillar 2, editadas pela OCDE. E hoje nós vamos ter o prazer de discutir aqui nesse painel tanto aspectos gerais dessa regra, quanto os desafios mais concretos que os ajustes suscitam. E, para iniciar o painel, eu gostaria de chamar o professor Luiz Eduardo Chueri, que dispensa apresentações, e, como todos vocês sabem, é professor titular de Direito Tributário da Universidade da USP e vice-presidente do IBDT. Obrigado, Ramon. Obrigado pelo convite de participar dessa mesa aqui. Mirna, Cláudia, Carolina, Vitor, Marcelo. Cadê o Marcelo? Bom, tá. Marcelo, obrigado pelo convite. Bom, pessoal, eu vou só dar uma introdução a esse tema, porque existem especialistas que vão tratar mais a fundo. Então, tudo que eu falar aqui, superficialmente, vocês não entenderem, depois pergunta para os especialistas e vai funcionar desse modo. Tá? Ou seja, a ideia é pedir noções gerais desse Pillar 2. Afinal de contas, o que se trata? Aquele que está chegando à Terra hoje, descobriu que existe uma coisa chamada Pillar 2, o que é isso? Vou falar disso, depois alguns pontinhos específicos disso. Tá? Bom, noções gerais. Noções gerais está aqui o que a própria OCDE diz. A ideia é conseguir uma carga tributária mínima. Veja, existe uma competição entre jurisdições, e a ideia é fazer assim, vamos fazer pelo menos um nível mínimo de que todos se equiparem. Então, você pode reduzir sua carga? Pode. Mas vamos combinar o seguinte, tem um mínimo. Não dá para ser menos que 15%, porque nós estávamos caminhando para o que a gente chama race to the bottom. Ou seja, você reduz, eu reduzo, você reduz, eu reduzo, e todo mundo sai perdendo. Então, a ideia é, vamos criar um nível mínimo de 15% de tributação. Esta é a ideia que é apresentada aqui como núcleo desse Pillar 2. E como é que se faz isso? Primeira noção que a gente tem que ter é qual é a carga tributária hoje em dia que uma empresa ou que um grupo de empresas pode ter. Então, a gente usa uma expressão nova para nós, Effective Tax Rate, é a carga tributária efetiva. Tem uma conta enorme por trás disso aqui, mas, basicamente, você pega pega o lucro da empresa, você pega os tributos que são recolhidos, os tributos que são considerados qualificáveis, aí que você imagina a dor de cabeça que dá, tem 800 páginas do blueprint, você vai tentar descobrir o que são os impostos a serem considerados ou não serem. Você tem uma ideia, assim, o imposto que você paga aqui no Brasil, a TBU aqui, por conta do lucro de lá, isso se considera como tributação daquela empresa ou é tributação de cima? Coisas como essa que a gente tem que ficar discutindo para saber, afinal de contas, qual é a carga tributária daquela empresa. Noções gerais, não vou ficar entrando nisso, mas aqui tem uma coisa, onde a porca torce o rabo, começa a torcer aqui, para calcular o que é a carga tributária efetiva. E uma vez que você tenha isso, fica muito fácil. Se nós combinamos que o mínimo é 15%, a sua carga tributária efetiva é 12%, faltam 3%. Então, a gente vai ter esse chamado top-up tax, que é esse imposto a mais que tem que ser recolhido. Faltaram 3. Por favor, recolha esses 3. Conceito bem simples, só para complicar um pouquinho mais. Tem que complicar um pouquinho mais. Este cálculo não é feito por empresa, ele é feito por jurisdição. Ou seja, se eu tiver aqui no Brasil uma empresa lá na Sudã, pagando imposto baixo, mas eu tenho uma empresa operacional aqui, pagando imposto alto, na hora de calcular o Effective Tax Rate, eu considero uma e outra, porque eu considero a jurisdição, o que permite, é claro, já algum tipo de manobra, não é manobra, algum tipo, sim, de manobra. A gente pode, de algum modo, enxergar algumas oportunidades, que é o que está acontecendo hoje no mercado. Você vê que as discussões são muito nesse padrão. Olha, eu tenho um espaço aqui, porque, no fundo, na medida que eu fixei o mínimo, eu começo a convidar algumas jurisdições que estavam tributando muito alto, e falo assim, olha, por que você tributa 30, Marta? Se você poderia ter um incentivo aqui, porque até 15 está tudo legal. Então, curiosamente, está gerando um efeito de jurisdições que não tinham incentivos fiscais começarem a criar, já que, afinal de contas, estava tributando muito alto. Como é por jurisdição, esse tipo de situação pode acontecer, sim. Bom, uma vez que você chegou ao top-up tax, aqueles 3%, como é que funcionou isso? Então, significa que a jurisdição local não cobrou outro imposto.
Então, se cria a primeira regra, que é Income Inclusion Rule. Você vai lá para cima, porque a gente chama Ultimate Parent Entity, lá em cima, e aquela jurisdição iria cobrar esses 3%. O pessoal aqui vai começar a discutir a parte jurídica disso. É muito estranho que uma empresa lá vai cobrar um imposto de 3% por conta de algo que aconteceu aqui numa outra jurisdição. Mas esta é a ideia do Income Inclusion Rule, ou seja, se você não cobrou os 15%, o problema é teu, e eu vou cobrar os 15%. Agora, se eu não cobrei, se eu não cobrei, sai da Ultimate, vai para Sub-Ultimate, vai descendo, até que, de repente, você descobre que não existe Income Inclusion Rule, ou seja, nenhuma empresa do grupo está sujeita ao Income Inclusion Rule. Income Inclusion Rule. Nossa! Bom, se não conseguiu, criar uma outra figura, que é essa tal da UTPR, Undertax Payment Rule. Essa é mais curiosa ainda. Vou mostrar daqui a pouquinho no desenho, mas a ideia é assim, bom, se não teve Income Inclusion Rule, então qualquer jurisdição em que o grupo atue, leia-se, já não é pela parent company, é por uma irmã. Se tiver alguma irmã em alguma jurisdição, pasme, essa jurisdição está autorizada a cobrar aqueles 3% que não foram cobrados nem embaixo, nem nenhuma Income Inclusion Rule, essa tal da UTPR. E fica mais curiosa. A irmã aqui já vai cobrar isso. E criaram, daí, finalmente, que vai nos interessar, porque isso é a nossa medida provisória, uma vacina que é a Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax. Isso daqui nos interessa porque a medida provisória que a gente está ouvindo falar hoje é sobre esse tema aqui. O que é a QDMTT? Lembra que a jurisdição lá embaixo não estava cobrando 15%? Agora fala o seguinte, bom, se você que não estava cobrando quiser criar um mecanismo de falar, tá bom, vou cobrar, você tem a preferência. Então, o QDMTT é você ter uma chance de cobrar o tal dos 3% que faltavam para impedir tanto a Income Inclusion Rule quanto a UTPR. Esse é o conceito. Bom, então aqui fizemos um desenho aqui, só para pensar. Imagine que eu tenho 3 jurisdições, eu estou fazendo bem simples aqui. Essas jurisdições estão tudo ok, porque somando todas daria 15%. Essas daqui também, mas vamos fazer de conta que essa aqui está com 10%. Está faltando algum imposto a ser recolhido. Calculou-se que tem um top-up tax de 10%. Está faltando recolher aqui. Bom, se você não recolheu, já sabemos quem vai recolher. Quem que aplica? Income Inclusion Rule. A Ultimate Parent Entity vai lá e cobra. E se ela não cobrar, já sabemos, pode outra cobrar. Bom, esgotou. Essa jurisdição não cobrou e vamos fazer de conta que essa não cobra. Daí que surge a tal da UTPR. Qualquer dessas jurisdições está autorizada a cobrar esses 10%, que é uma coisa bastante curiosa. Gente, é bem curioso isso. Porque, veja, só para vocês enxergarem que situação curiosa, eu tenho que fazer essa crítica. Imagine aqui, eu fiz um desenho simples, que nós estamos com 100%, certo? Mas, como eu falei, de um grupo, admita que essa empresa detenha 60% dessa. E eu tenho um outro acionista que tem 40%. Alguém que não tem nada a ver com o grupo. Por essa regra, esta empresa aqui vai pagar esses 10% referentes a esta empresa, sendo que 40% dela pertence a terceiro. O coitado do terceiro, que não tem culpa nenhuma, que é um investidor de bolsa, sei lá eu quem seja, vai ter que assumir uma carga tributária, porque este aqui não pagou o sai dos 15%. É só para vocês enxergarem o tamanho do problema que existe aqui, que não se está falando muito, mas tem um absurdo aqui, quando você vai falar desse ponto. Imagina que seja uma companhia aberta, 60% aqui, e tem 40% na bolsa. Você, Marta, investiu. E, de repente, meu lucro foi diminuído porque pagou um imposto, porque é outra empresa que não tem nada a ver. Detalhe, admita que essa empresa tem um ramo de negócios, essa aqui tem outro ramo, perfeitamente viável. Tem nada a ver comigo eu investir aqui numa fábrica de, sei lá, automóveis, e a outra ali que é uma siderúrgica não está pagando, e eu tenho que pagar esse imposto por isso. Isto é o TPR, para vocês terem uma ideia, o que está desenhado como a grande solução. Mas, de qualquer modo, como noções gerais, só para avançar, que se não houver... Aliás, havendo o TPR, como eu falei para vocês, existe o supertrunfo. QDMTT é o supertrunfo. Não sei se são da época do supertrunfo, alguns de vocês são. Quem já jogou supertrunfo sabe o que é isso. QDMTT é supertrunfo. Na medida que você apresenta, se essa jurisdição criar o QDMTT, acabou a chance dos outros. Ou seja, agora aqui o grande detalhe, obviamente, o QDMTT tem que ser suficiente para cobrir
o income, o imposto dos outros. Aqui também dá uma pequena discussão, porque, afinal de contas, se essa fórmula não for igual a essa, pode ser que essa aqui fale assim, ah, não, falta alguma coisa aqui. Então, acertar o QDMTT é um dos grandes desafios. Noções gerais, é isso que eu estou passando para vocês. Bom, agora, deve aquela pergunta assim, por causa do Pilar 2, eu não posso dar mais incentivos fiscais? Segundo a OCDE, fique à vontade, be my guest. Dê o incentivo que você quiser, eu não estou entrando na sua questão. Ou seja, as jurisdições são livres para determinar a sua política tributária. Não tem nenhuma discussão com relação a isso. O que não é bem verdade, já que, se você fixar a sua carga como você quiser, você fixa. Mas lembre-se que alguém vai tributar. Então, essa liberdade que a OCDE diz que existe, é uma liberdade relativa, porque existe uma sanção da parte da outra jurisdição. Bom, então, agora vem a pergunta, por que se cria essa contradição? Por que eu vou fazer a tributação mínima? Como falei para vocês, é uma questão de competitividade. Ou seja, o que eu quero evitar é que as jurisdições compitam entre si, de tal modo que, com isso, eu faça o race to the bottom. Essa é a ideologia. Gente, isso aqui, ou seja, não é uma norma anti-evasão, anti-elisão, não é uma GAR, qualquer coisa como essas. O objetivo dessa norma é exclusivamente assegurar um nível mínimo para competição entre os países. Você pode competir, mas agora existem regras. É uma questão de... Você tem que enxergar os países como um grande mercado. Você pode ter um mercado desregulado, ou nós sabemos que os mercados têm algumas necessidades de regulação. Qualquer mercado tem regulação. Você precisa de alguém regulando o mercado, se você acreditar na livre concorrência pura, você tem oligopólio, monopólio, poder da força e tudo mais. A gente acredita, não sei, eu acredito que o Estado regula um mercado. Aqui nós não temos um Estado, nós temos, na verdade, um grupo grande de países que fala assim, vamos nos autorregular, vamos criar regras mínimas. Esta é toda a coisa. Ou seja, é como se os agentes econômicos, no caso são Estados, combinassem, fazem o seguinte, vamos fazer uma autorregulação para que a gente tenha um nível mínimo. No fundo, o Pilar 2 nada mais é que essa autorregulação feita por esses agentes econômicos que se chamam Estados. Bom, só uma questão jurídica, para não deixar barato, falar que eu falei uma questão jurídica, um tema bastante importante eu tenho um monte de acordo de bitributação. Por acaso, eu posso aplicar, apesar disso, do acordo, teria conflito entre isso e o Income Inclusion Rule? O que eu quero dizer com isso? Os acordos de bitributação têm esse artigo 7º, que a gente vive falando, que uma empresa só pode ser tributada na jurisdição onde ela estiver, a menos que ela tenha um estabelecimento em outra jurisdição. Então, uma empresa francesa só é tributada na França, a alemã só na Alemanha. Se tiver um acordo de bitributação, essa é a regra. E nós vimos o que está acontecendo aqui pela Income Inclusion Rule. Eu tenho, na verdade, que o lucro da empresa de baixo está sendo tributado em cima. E vem a pergunta, isso aqui não conflita com o acordo? Pode a jurisdição de cima tributar o lucro daquela empresa lá de baixo? Ou não pode? Essa é a questão que a gente vai ter que enfrentar se confronta ou não confronta com os acordos de bitributação. A OCDE tem uma resposta muito clara. Ela diz que não. Na verdade, ela começa dizendo o seguinte, olha, já há muito tempo eu dizia, quando me perguntaram isso sobre CFC, eu espero que saibam, aquela ideia que eu tenho um lucro de uma subsidiária de um paraíso fiscal, a OCDE diz, olha, não há nenhum problema, o acordo de bitributação não impede isso, porque eu não estou tributando a subsidiária. Eu estou tributando a matriz e eu tenho liberdade para fazer isso. Bem discutível essa posição da OCDE, mas a gente espero que o STJ deve até ter que enfrentar essa questão e resolver esse tema de uma vez. Espero. O STJ, na verdade, está no Supremo. Infelizmente, com um voto péssimo do ministro Gilmar, mas que vai ficar com minoria absoluta, se Deus quiser, porque a razão há de prevalecer ali. Mas, de qualquer modo, a OCDE tem essa ideia. Agora, o problema é o seguinte, CFC e Income Inclusion Rule não são a mesma coisa. Porque a OCDE fala, não, a Income Inclusion Rule funciona de uma maneira muito similar às regras da CFC. Então, seriam as mesmas questões, já está tudo resolvido. Então, a Income Inclusion Rule seria igualmente compatível com as disposições dos tratados tributários. Isso não é bem verdadeiro. Esse argumento técnico da OCDE, para ela dizer que não há incompatibilidade, ela diz que, na verdade, o que eu estou tributando é o lucro da matriz. É o que ela diz isso no caso da CFC. Eu tributo o lucro da matriz. Só que Income Inclusion Rule não pretende tributar o lucro da matriz. Confessadamente é o lucro da subsidiária que não foi tributado lá. Então, existe um problema como esses. Então, no caso, pelo menos aquela parte do Top of Tax, eu estou dizendo, isso aqui não dá para você dizer que isso é, de algum modo, o lucro da matriz. Existe uma incompatibilidade desse modo.
E o objetivo do Income Inclusion Rule, como eu falei, não tem nada a ver com o CFC, não é para questão de evasão tributária, para lucro. Porque, veja, a CFC, a desculpa é, eu estou tributando CFC porque o lucro que está lá, na verdade, é lucro da matriz que foi desviado para a CFC. Ou seja, a matriz deixou o lucro no offshore. Aqui não é esse caso. Ninguém está dizendo que o lucro ficou no offshore. É o lucro da empresa de lá que está sendo tributada. Existe outro objetivo por trás disso. Então, e outra coisa, a Income Inclusion Rule não considera apenas uma empresa, considera toda a jurisdição. Então, também isso não é compatível. Ou seja, o que a OCDE quer nos convencer que é a mesma coisa? Não é. Nós vamos ter problemas, sim, com os acordos de bitributação. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Acho que o resumo é só isso, eu vi que passou meu tempo já. Então, a ideia, para resumir, nós vamos ter problemas com os acordos de bitributação, porque nós estamos, pela Income Inclusion Rule, tributando lucros que, na verdade, são de uma subsidiária, que são protegidos por um acordo de bitributação. Era isso, gente, no meu tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Chueri. A apresentação do professor mostra que as regras do Pilar 2 foram concebidas com uma sobreposição de medidas de forma a garantir a eficácia, garantir que todas as jurisdições implementem e, se eventualmente houver uma jurisdição recalcitrante, uma outra jurisdição vai poder capturar esse direito de tributar. E o que nós temos visto, justamente por isso, é uma proliferação, né, dos QDMTT, inclusive alguns paraísos fiscais, como Barbados, já incluíram QDMTTs condicionais nos seus sistemas tributários para dizer se aquele grupo multinacional estiver potencialmente sujeito a uma Income Inclusion Rule ou uma UTPR, então deve pagar uma tributação mínima naquela jurisdição mesmo, uma jurisdição com tributação favorecida. E a questão sobre a Income Inclusion Rule, o próprio professor Chueri tem um artigo defendendo que a limitação prevista no artigo 7º é objetiva, independente do mecanismo de tributação que é utilizado, se for uma regra de adição, uma regra de transparência fiscal, uma regra que captura equivalência patrimonial, qualquer que fosse o mecanismo, haveria incompatibilidade se a materialidade alcançada é o lucro das entidades na outra jurisdição. O Ramon tem uma tese. Então, é um ponto que é bastante relevante para esse debate. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar a professora Carolina Landim. Ela tem LLM em tributação internacional pela Universidade de Leiden, é ex-conselheira do CARF, uma grande especialista em tributação internacional e sócia do Landim e Bastos Advogados. Olá, boa tarde a todos e todas. Um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Ramon, pelo convite, a Pet, a Jimi, Marcelo. Cumprimento meus colegas de mesa, profissionais que eu tenho muita admiração. Se puder colocar. Isso. Eu fiquei incumbida de falar um pouco dos ajustes para a apuração do lucro Globe, que é já entrando um pouco mais no cálculo dessa adicional, né, desse adicional da CSL que foi instituído no Brasil. E como o professor Chueri bem colocou, é uma das medidas do Pilar 2 para que se estabeleça uma tributação mínima de 15%, né, nas jurisdições. O Brasil introduziu essa medida, a medida provisória adicional da CSL, como um QDMTT, aquele QDMTT, que é aquela tributação mínima qualificada que a jurisdição de baixa tributação pode estabelecer para evitar, digamos assim, que os outros países do seu Ultimate Parent Entities ou até suas irmãs, os países onde você atua, numa relação não só vertical, mas horizontal, que ela possa tributar e capturar essa diferença de tributo. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, só para identificar indo um pouco mais nessa regra, antes da gente chegar no cálculo desse lucro Globe, que é o que vai servir de base para se verificar se está ou não na alíquota mínima efetiva de 15% na jurisdição, no caso aqui no Brasil. Primeiro, a gente precisa saber quem está dentro do escopo dessa regra. Embora se chame de adicional da CSL, não se trata efetivamente de uma CSL que seja devida por todas as empresas que são contribuintes da CSL no Brasil. O escopo é mais limitado, né? Estão no escopo dessa norma apenas os grandes grupos multinacionais, que são aqueles que oferem receita anual mínima de 170 milhões de euros consolidadas em pelo menos 2 dos últimos 4 anos. Essa receita mínima consolidada ela é verificada das demonstrações financeiras consolidadas
da controladora final do grupo. Naquele desenho do professor Cheira, aquela que estava lá no topo, que é o chamado Ultimate Parent Entity, ou controladora final do grupo. Aquela entidade, ela consolida, né, as receitas do seu grupo inteiro através daquela demonstração consolidada que se verifica essa receita. É um escopo similar ao que se existe com relação à declaração país a país, ou a Country by Country Report, que essas grandes empresas já estão acostumadas a apresentar, as que oferem receita acima desse patamar. Então, não é tão difícil de identificar quais são as empresas que estão dentro do escopo, dentro dos grupos multinacionais que são aplicáveis. Identificado que você está dentro de um grupo multinacional, ou seja, se você tem um grupo no Brasil que não é multinacional, tem receita acima de 750 milhões de euros, ele não tem que se preocupar com o adicional da CSL. Tem que ser multinacional, né? Uma vez identificado que é o grupo multinacional, vou verificar que, okay, quem então que vai ter que fazer esse cálculo, né, para ver se eu estou com a alíquota abaixo ou acima de 15%. Como o professor Schwerer bem colocou, esse é um cálculo por jurisdição. Mas, para fazer o cálculo por jurisdição, a gente tem que primeiro identificar as entidades que na legislação chama entidades constituintes, as entidades constituintes que estão na localidade, no caso aqui no Brasil, para que eu calcule a alíquota mínima através dessas entidades. Então, no final, é uma soma do cálculo do lucro e da alíquota efetiva delas. Vou mostrar um pouco mais na frente como. Então, entidades constituintes, que são as empresas que vão aplicar, né, calcular esse adicional, qualquer pessoa jurídica ou arranjo obrigado a preparar a demonstração financeira individual, só as localizadas no Brasil. Estou chamando de entidades constituintes porque essa legislação, que se vocês forem ler, ela tem inúmeros termos que são qualificados na própria legislação, né, um monte de termos em letras maiúsculas que são definidos nas próprias normas. Isso é a importação das regras internacionais, GloBE. Então, a gente tem, assim, na IN, mais de 55 itens gerais em definições, fora outros tantos nas regras especiais. Então, a gente tem que ficar um pouco atento, né, ao ler essa norma, nas definições que lhes são próprias. Porque imagine se cada país fosse aplicar a sua própria legislação doméstica para poder definir ou calcular, aí cada um ia calcular os 15% de uma forma diferente, né? Então, é importante que tenha um mínimo de uniformidade. Por isso que as regras seguem o padrão das Model Rules, né, da OCDE. E, depois disso, tem que tirar as entidades que são excluídas. São entidades que a própria legislação determina que, embora elas contem para o cálculo dos 750 milhões de euros, elas não vão calcular efetivamente o adicional da CSL. Entidade governamental, organizações internacionais, sem fins lucrativos, fundos de pensão, são todas listadas e definidas dentro da norma. Então, feito isso, vamos para o cálculo do adicional, como o professor Joeri colocou, a alíquota efetiva. No numerador, a gente tem os tributos, né, que são os tributos abrangidos ajustados, são conceitos próprios. O Vitor vai falar sobre eles mais especificamente, nessa conta própria, né, dentro dessas regras, dividido pelo lucro líquido do GloBE, que é o que eu vou falar para vocês aqui um pouco mais. O lucro líquido do GloBE, que é o denominador utilizado para calcular essa alíquota de 15%, ele tem como ponto de partida, depois que identificou aquelas entidades constituintes no país, você vai verificar fazer o cálculo do lucro GloBE de cada uma, para depois somar o cálculo deles e achar o lucro GloBE líquido da jurisdição. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar as demonstrações financeiras individuais dessas entidades constituintes e vai identificar o lucro líquido ou prejuízo líquido delas. Esse é o ponto de partida. Essa demonstração financeira individual ela é elaborada conforme o padrão contábil brasileiro. Essa foi uma opção da legislação brasileira, foi escolher a apuração do cálculo pelo padrão contábil brasileiro. Há muitos pleitos, né, de grandes grupos multinacionais para que se possibilite a aplicação do padrão contábil lá do UPI, da última empresa, porque pense que na jurisdição dela, como o professor Schwerer bem colocou, ela vai calcular se no Brasil eu estou pagando o mínimo de 15%. E quando ele calcular lá, provavelmente vai usar o padrão contábil dele. Então, pode ter alguma diferença, como o professor comentou. Para evitar isso, as empresas até pedem, né? É um pleito, mas que hoje em dia a legislação determina que esse lucro ele tem como base a contabilidade brasileira. E daí a gente vai fazer os ajustes que estão na legislação. Então, é como se fosse um novo lucro real, entre aspas, né? Você parte de um lucro líquido, você tem ajustes que podem ser uma adição, pode ser uma exclusão, e são ajustes definidos na norma, né? Nessas regras. Eu estou citando aqui o artigo 12 da IN, que faz esses ajustes gerais, mas, além desse, tem diversos outros. Vou passar aqui por eles, o tempo é curto, para passar uma semana só falando dos ajustes. São inúmeros artigos, a IN tem mais de 150 artigos, isso é muito, muito detalhado mesmo.
tem os comentários da OCDE a essas regras. Então, é uma apuração complexa que vai, com certeza, implicar num custo de compliance grande para esses grupos multinacionais, que já estão sujeitos a isso, se não aqui, em outros países onde eles operam. Né? Então, é um movimento que, infelizmente, foi feito de forma conjunta, que acaba que o grupo não consegue escapar. Vão ter que se sujeitar a isso, mas aqui a gente tem. O que você tira? Né? Despesa tributária líquida, mesmo que a ideia é de você voltar para o lucro antes dos impostos. Você vai adicionar a despesa tributária líquida. Dividendos excluídos, ganhos ou perdas de participação no capital excluído, são os dividendos que han sido reconhecidos como receita, ganhos ou perdas de equivalência patrimonial. Esses são todos valores ajustados e faz sentido, porque você não vai querer computar aqui lucros ou dividendos que decorram de lucros de outras jurisdições. Né? É um cálculo por jurisdição, é um cálculo no Brasil, então eles são excluídos. Aí tem ganhos ou perdas na avaliação a valor justo, você tem que fazer os ajustes, isso tudo muito bem detalhado, em que situações, em que circunstâncias. Ganhos na alienação de ativos e passivos excluídos, eu estou falando aqui das reorganizações societárias. Se vai fazer uma reorganização societária, os ganhos e perdas decorrentes dessas operações de venda de ativos têm que ser devidamente ajustados. Essa regulamentação toda, ela indica como ganhos ou perdas cambiais assimétricas, quando você tem uma moeda funcional diferente, contábil diferente do real. Isso dá diferenças cambiais que a norma IN, ela disciplina de forma bem detalhada como fazer o ajuste. Despesas não autorizadas seriam pagamento de despesas legais, como propina, suborno, enfim, até isso eu tenho a definição de que você tem que adicionar, né, se por acaso tiver sido reconhecida como receita. Multas também acima de 50 mil euros também tem que ser adicionadas, que tenham sido reconhecidas como despesa, contabilmente, né, que é o ponto de partida. Dívida perdoada excluída, se tem um perdão de dívida do grupo, aquela receita recorrente do perdão de dívida, dentro das situações aqui que estão previstas nas normas, dentro dos requisitos, eles também têm que ser ajustados. Então, são diversos ajustes. Né? Tem um ajuste para você incluir o crédito de tributo reembolsável qualificado, que o Vitor deve comentar, que esse que é um ponto bastante discutível e polêmico, né? Porque aqui é o reflexo dos incentivos fiscais. Afinal de contas, a gente tem uma alíquota nominal de 34% no Brasil. Por que a gente vai ter 15%? Né? Qual é a preocupação? Mas os incentivos todos que se concedem, né, juntos, acumulados, eles podem levar efetivamente as empresas a terem uma alíquota efetiva, conforme essas regras, menor do que 15%. Então, havia muita regra do que eu vou considerar como incentivo bom, incentivo ruim, incentivo que eu posso calcular como se fosse tributo abrangido. Esse aqui é o DMTT, que vai ser devidamente comentado, mas na frente, ele, sendo qualificado, sendo considerado naquela regra no numerador, ele vai também ser adicionado ao lucro líquido para poder chegar no lucro globo. E tem outras coisas. Rendimento de transporte marítimo internacional, esse é um setor que ele foi excluído, né, da apuração do lucro globo, da alíquota mínima efetiva. Então, empresas que operam no transporte marítimo internacional, elas não precisam calcular a alíquota efetiva. Esse é um setor que pode ter alíquota menor do que 15%. É um lobby grande que eles fizeram. Enfim, eles têm pagamentos baseados em ações. E tem diversos tipos de opções também por tributações especiais, né, opções para tributar determinado rendimento de uma forma por 1 ano, por 5 anos. É bastante detalhado. É bastante detalhado, é complexo. Outros países já estão lidando com isso desde esse ano, né? Alguns países já têm o QDMTT, mas é novo de qualquer forma, né? E é algo que vai dar muito trabalho, né? Muita dor de cabeça para poder calcular. Então, feito o cálculo do lucro líquido globo, depois que eu fiz todos esses ajustes, e somei o lucro ou prejuízo globo de todas elas, eu vou calcular no final minha alíquota efetiva. O numerador vai ser o número que o Vitor vai identificar, depois que ele vai explicar. Então, digamos que na conta dele deu 1,5 bilhão, no denominador, pela regra toda, deu 15 milhões, conta fácil. A gente tem 10% de alíquota efetiva, significa que eu vou ter que ter um cálculo, um adicional top-up tax de 5%. E esse adicional de 5% eu não vou aplicar sobre o próprio lucro líquido globo de 15 milhões que eu achei. Tem um outro ajuste que é feito, que é um ajuste para excluir, exclusão baseada em substância. Nessa regra toda, se pensou, bom, mas se o grupo multinacional tem, numa determinada jurisdição, uma presença efetiva com substância, eu não vou querer tributar. Essa presença com substância pode até ter um alíquota menor que 15%, digamos, que seja mais ou menos assim. E essa substância na regra da OCDE, que foi incorporada aqui, ela foi meio que medida na régua dos ativos fixos, tangíveis e folha. Então, esses são 2 critérios que vão permitir uma redução da base, digamos assim, para a apuração desse adicional. Então, como é que isso é feito? Se aplica 5%
sobre os custos eletivos com folha de pagamento e tem a definição do que entra dentro desse jargão de folha, e 5% do ativo fixo que está localizado no Brasil. Então, ativo fixo intangível não entra, só ativo fixo, sendo que existe uma regra de transição, que você pode começar com 9,6%, isso vai reduzindo até você chegar a 5%. Então, fez essa conta, fez essa regra, identifiquei que, com base nessa regra toda, deu 3 milhões de exclusão baseada em substância. Eu chego, então, nos 12 milhões, digamos assim, de lucros excedentes, que aqui sim é a base para esse adicional da CSL. Sobre ele, eu vou aplicar os meus 5%, e eu tenho 600 mil aqui do adicional da CSL, que, pela regra que está hoje em vigor, ela começa a valer a partir do ano que vem, quer dizer, a medida provisória está tramitando, não sabemos se vai, de fato, valer, mas, em tese, a partir do ano que vem, com pagamento no ano seguinte. Então, calcula para o ano de 2025, primeiro pagamento em julho de 26, e esse pagamento ele é rateado entre as empresas, as entidades constituintes da jurisdição que oferiram o tal lucro excedente, ou seja, aquelas que têm uma alíquota mínima inferior a 15%. Então, isso é feito proporcional a elas, ou com base no patrimônio líquido. Enfim, essa aqui é a conta, é uma visão geral aqui do que é essa apuração desse adicional da CSL. Só passando rapidamente, não vou entrar nesse que não dá mais tempo, já esgotei meu tempo. Antes de fazer a conta toda, é importante ver se tem algum safe harbor aplicável para aquele grupo de empresas, que são situações em que você pode evitar ter que fazer toda aquela conta mais complexa e mostrar que você tem ali um cheiro de que você tem uma alíquota mínima superior a 15% ou não tem relevância. Então, isso é importante vocês verificarem. Se forem fazer uma conta na prática, começa por aí, pelo safe harbors. E aí é isso, para não passar muito meu tempo. Uns 15 minutos certinho. Então eu corri tanto aqui para não poder ultrapassar meu tempo, que eu cheguei nele certinho. Mas, então, essa aqui é a noção mais ou menos do cálculo, né? Então, o nosso QDMTT, que é a introdução parcial no Brasil das regras do Pillar 2. Já que eu tenho um minutinho, né? A gente não introduziu no Brasil o Income Inclusion Rule, foi a regra que o professor Júlio comentou, até porque a gente tem uma regra talvez pior, né? Que são as próprias regras de tributação em bases universais, que a gente captura o lucro, né, de controladas no exterior, independentemente da alíquota com a calculação, elas sejam submetidas, a gente calcula 34% aqui, mas foi uma adesão parcial, no sentido de só garantir a tributação mínima no Brasil, e sem, talvez, ajustar uma legislação como a gente tem, que é de lucros no exterior, que abrange, enfim, todas as empresas, inclusive cobrando a diferença de impostos em relação a controladas que estão sujeitas à alíquota mínima de 15%, porém, há uma alíquota inferior a 34%, que é a nossa, né? Então, aqui os grupos multinacionais, especialmente os brasileiros, além de ter que se submeter a toda a legislação de TBU, todo esse encargo, ainda tem agora que ter certeza de que não estão sujeitos a uma alíquota mínima inferior de 15% na sua própria jurisdição. E aí tem diversas outras discussões envolvendo esse tema, que eu acho que vai dar bastante plano para a manga, mas, por hora, é isso aqui dentro desse escopo do seminário. Agradeço pela atenção de todos, agradeço meus colegas, Jimmy. Obrigada. Obrigado, Carol. 2 comentários rápidos sobre pontos que a Carol mencionou. O primeiro é que ela mencionou que a MP 1262 ela traz diversas definições próprias que são importantes para interpretar o novo adicional da CSL. Mas um ponto interessante é que, para o caso de termos não definidos na legislação, a minha visão é que, na maioria das circunstâncias, a referência feita pelo legislador foi a conceitos contábeis. Então, nós temos, como juristas, o hábito de, até com base na Lei Complementar 95 de 98, tentar interpretar esses termos com base nos conceitos jurídicos, mas, muitas vezes, se percebe que a remissão é a conceitos contábeis. Então, quando a gente olha pagamentos baseado em ação, arrendamento, e busca entender o sentido dessas regras, a gente vai ver que ele está muito mais próximo da definição contábil do que da definição jurídica. E um outro ponto em relação àquelas diferenças do QDMTT e da Income Inclusion Rule, além de diferenças nos padrões contábeis em si, a gente pode ter, eventualmente, uma tributação adicional por conta de ajustes que são facultativos, voluntários, uma jurisdição pode ou não adotá-los, e por conta também de diferenças de câmbio. Então, nessas 3 hipóteses, é comum haver diferenças residuais de tributação de um estado para o outro. Dito isso,
A gente vai agora discutir com o professor Vitor Polizelli a questão dos tributos abrangidos e os efeitos das diferenças temporárias, que é um dos temas mais desafiadores aqui da nova legislação. O professor Vitor é doutor e mestre em Direito Tributário pela USP, professor e coordenador da pós-graduação em Direito Tributário Internacional do IBDT, advogado e contador. Obrigado, Vitor. Acho que é o mesmo, né? Boa tarde a todos. Obrigado, Ramon, pelas palavras. Marcelo, Gemir, pelo convite. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E uma honra também dividir a mesa com o Choeira, a Ana e a Carolina. Acho que a gente nunca teve junto com essa composição. Assim, é muito bacana. A gente se conhece há tanto tempo e não faz tanta coisa junto. Bom, gente, esse tema já está em andamento. Ele ocupa a vida já das empresas multinacionais brasileiras que têm subsidiárias no exterior, na Europa e na Ásia, principalmente. Já tem a obrigação de calcular aqui o DMTT e o IIR, essas coisas, em 2024, para pagar em 2026, se tiver alguma coisa. E também ocupa as subsidiárias no Brasil de multinacionais sediadas no exterior, também com relação a 2024, porque se for empresa no Brasil detida por europeia ou asiática, também está com o problema já na mesa. Então, esse tema tem ocupado muito, né, multinacionais entrantes ou saintes, e agora, em 2025, com a camada brasileira do adicional da CSLL, se torna mais importante ainda, acaba ganhando uma dimensão nacional e que ganha bastante complexidade. Então, quero, com essas palavras, estimular aqueles de vocês que estão vendo o tema pela primeira vez. Esse assunto tende a ganhar uma dimensão muito grande em termos de número de empresas afetadas. Diante da nossa organização aqui, no sistema de horário político, né, a gente tem que falar meio rápido, assim, para acabar em 15 minutos, eu me programei aqui para falar de tributos abrangidos e diferenças temporárias. Não dá para explicar didaticamente, como a Carolina muito bem fez, passo a passo, né, são muitas questões, eu fiz um corte de temas, especialmente para poder mencionar algumas questões que eu tenho visto na prática, discussões que estão em andamento nesse momento e, principalmente, compartilhar com vocês algumas dúvidas que a gente tem enfrentado na interpretação da legislação. Tributos abrangidos, como a Carolina bem disse, na fração, né, a parte de cima da fração, a gente divide tributos pelo lucro, para poder saber se está dentro de 15% ou não. Então, haveria uma pergunta de saber o que eu coloco na parte de cima da fração, né? Bom, é uma resposta óbvia, você diria, é claro que coloca o IRPJ e a CSLL, mas tem, sim, algumas discussões em andamento, porque nós estamos lidando aqui com uma legislação nova e como todo dispositivo legal, como o Ramon bem disse, a gente tem que ler, entender e ver o que tem de abrangência, o que entra, o que não entra. Eu trouxe aqui o dispositivo sobre o que entra para repassar alguns pontos. Então, a legislação fala tributos que incidem sobre rendas e lucros, né? É interessante usar essa expressão. Rendas ali é uma tradução de income e lucros é uma tradução de profits, né? Quando se fala de lucros, está claro que seria IRPJ e CSLL. Quando se fala de rendas, a gente fica mais na dúvida. Com relação aos tributos sobre os lucros, existem discussões em andamento no trâmite da medida provisória. As empresas de óleo e gás, principalmente, e mineração de uma maneira geral, tem esses royalties, participações governamentais e compensações financeiras, que são tributos que incidem sobre uma base líquida e não sobre uma base bruta, então há uma preocupação de esclarecer que isso está dentro do conceito de tributos abrangidos também. Eu coloquei ali uma expressão em inglês, que é uma expressão dos comentários, os próprios comentários das regras modelo dão a entender que isso está dentro. Tributos sobre rendas seria o imposto de renda retido na fonte. Eu tenho dificuldade de entender como que isso aconteceria no Brasil, porque o imposto de renda retido na fonte geralmente é antecipação, não tem, assim, tirando, acho que empréstimo de ações, alguma outra situação muito peculiar, não tem tributação exclusiva de fonte para pessoa jurídica, né? O lucro presumido, você tem razão, ele entra aqui no tributos que incidem sobre... Não, desculpa, aqui mais embaixo. Cobrados em substituição a um tributo incidente sobre a renda, porque ele tem uma base distinta, né? Mas ali em cima, seria tributo sobre renda, um pagamento, né? Assim, um pagamento que eu recebo que tem IR-fonte. Quando tem IR-fonte sobre serviços, ele vira IRPJ depois, e nas demonstrações financeiras é o IRPJ. Então, acho que para o Brasil não tem muito impacto ali a parte de income. Tributos que incidem sobre parcela de participação nas rendas ou lucros de outra entidade. Seria IR sobre lucros não distribuídos. A gente não tem nenhum sistema de partnership ou de entidade transparente, talvez assim no Brasil. Eu poderia pensar em fundos, né? Sei lá.
Um tema que certamente gera discussão aqui é o CFC-TBU, como o Chueri bem disse, né? O CFC ou IIR, ou o que importa, né? Tem um problema lá com os tratados. E o curioso das regras de Pilar 2 é que elas trazem um elemento interessante para nós aqui do Brasil, que sempre brigamos para isso, né? Que eles disseram que o valor que eu pago de tributos sobre o lucro do exterior, a gente sempre se perguntava, isso é tributo sobre o investidor ou sobre a investida, né? Aí as regras de Pilar 2 dizem, você pode pegar esse tributo e dar crédito para a empresa investida. O Brasil investe na Argentina, a Argentina vai poder usar um pedaço do tributo brasileiro para computar no Pilar 2 lá da Argentina. Isso comprova, então, que essa tributação é uma tributação sobre o investida e não sobre o investidor, como a Receita Federal vinha dizendo, dá uma bagunçada na tese, né? Só que é só um pedaço, não é tudo. Então, tem um pedaço que desce e um pedaço que fica. E aí, na nossa legislação atual, a medida provisória e instrução normativa, o Brasil poderia, na instrução normativa, ter dado crédito para o Brasil com relação a CFC pago em relação a investidas. Na instrução normativa, nem a instrução normativa nem a lei fizeram isso. A gente está terminando lá as sugestões da consulta hoje. Vamos ressaltar esse ponto. É algo que os comentários dizem que o Brasil poderia ou não ter feito. É opcional fazer. A gente acha bastante saudável que o Brasil fizesse. Os tributos estão registrados nas demonstrações financeiras. Tem um aspecto interessante aqui de que se inclui o IR diferido. Eu vou destacar isso daqui a pouco nas próximas telas. E, como a gente já tinha adiantado ali, tem um pedaço que diz respeito a lucro presumido simples, que são tributos que incidem sobre uma outra base. Não é uma base líquida, né? E aí no Brasil a gente tem essa base presumida que eu acho que enquadra ali muito bem. Voltando e enquadrando aqui no tema da Carolina, para poder depois falar das diferenças temporárias, né? Ela bem expôs aqui todos esses ajustes. E eu queria conversar com vocês aqui, ou trazer uma reflexão. É a terceira vez que eu falo de Pilar 2 essa semana, então se alguém já viu isso daqui, vai perceber que está repetido. Mas eu acho que é um ponto importante. Quando eu comecei a analisar essas regras, uma pergunta que me inquietava era, esse negócio é tributação do lucro contábil ou está mais para lucro real? Né? A gente parte do lucro contábil, faz ajustes, e eu chego no lucro real. Né? Aqui no Brasil é importante fazer essa reflexão, porque a gente tem algumas deduções peculiares, exóticas e particulares do Brasil. Né? Então, se o meu lucro real brasileiro for muito baixo em relação a esse tal lucro Globe, né, eu preciso saber onde ele está. E aí, gente, sinceramente, todos esses ajustes aqui não vão mudar muito o lucro contábil, né? Dividendos excluídos, o imposto de renda, o MEP no terceiro, ou a exclusão de ganhos ou perdas de capital. Você exclui, mas se quiser você pode deixar. A alienação de passivos, as perdas cambiais, não tem aqui muito assim. Eu diria que você pode, depois de passar por esses ajustes, chegar à conclusão que boa parte deles ou não se aplica, ou é meio que opcional, e você então termina mais próximo, na minha visão, do lucro contábil do que do lucro real. Então nós temos agora, e o Ramon tem razão de ressaltar aqui que a legislação é recheada de conceitos de IFRS, nós temos agora uma tributação sobre lucro contábil e IFRS. É verdade, Vitor, e eu queria comprovar isso para vocês com um outro argumento. Na fração de tributo sobre lucro, né, para definir a alíquota efetiva, a gente considera também um negócio que chama despesa tributária diferida. E aí aqui vai uma grande dica. Quem quiser estudar esse assunto, e é bem louvável que vai precisar de muita gente conhecendo esse assunto, precisa entender IR diferido. E eu vou tentar apresentar aqui com um exemplo muito simples. Né? Despesa tributária diferida é um fenômeno puramente contábil e não fiscal. Se eu tenho um lucro contábil maior que o lucro fiscal, como eu estou ilustrando aqui, eu vou até dar um exemplo, né? Digamos que o lucro contábil é 1.000 e o lucro fiscal é 900. A contabilidade ela é obcecada por registrar uma despesa de imposto de renda que seja equivalente à alíquota nominal daquele país vezes o lucro contábil. A contabilidade, vou dizer de novo, sempre registra como despesa alíquota vezes lucro contábil. Tem uma maneira mais complexa de se chegar nesse número, os cálculos de IR diferido têm um encaminhamento, né, que é bem mais sofisticado, eu estou simplificando aqui. Então, nesse meu exemplo, o lucro contábil é 1.000, a despesa é 200. Ela está dividida em duas partes. A parte que a gente pagou de DARF é o 180, que tem a ver com 20%. Eu coloquei aqui um país com alíquota de 20% para facilitar a demonstração, tá, gente? A despesa tributária de verdade, né, que é o IR corrente, é o 180, e a contabilidade vai lá e coloca mais 20. Para fins da fórmula do Globe, eu coloco
Na parte de cima da fração, 200. Eu considero também a despesa de IR, que é puramente contábil. Isso, para mim, é uma comprovação de que o que está embaixo da fração é lucro contábil, né? Se aqui embaixo é lucro contábil e IFRS, lá em cima eu tenho que colocar todos os tributos, inclusive aqueles que são normalmente considerados só pela contabilidade. Essa aqui é a minha última tela, e eu encerro fazendo esses comentários, que são uma espécie de comentários e também questionamentos, dúvidas, né? São questões que a gente está se ocupando bastante nas empresas nesse exato momento, especialmente para quem já está fazendo previsões para o ano que vem, né? Porque aqui essas preocupações são preocupações puramente brasileiras, né? Como é que vai ficar o adicional da CSLL perante questões como ágio, subvenção para investimento, coisa que valha. A legislação fala de despesa tributária diferida. Você poderia pensar, será que é só a parte da despesa? É só quando dá negativo, não pode ser o positivo, né? Mas a definição de despesa tributária diferida inclui tanto os ativos quanto os passivos fiscais diferidos. Isso está no artigo 49, parágrafo 2º da IN. Passivo fiscal diferido não pago em 5 anos está sujeito à recaptura. Então, essas coisas de subvenção para investimento ou ágio, que às vezes a conciliação entre contábil e fiscal leva mais que 5 anos, é problemático. Ainda que a gente consiga caracterizar como diferença temporária, pode ser que eu tome um tombo no ano 6. A contabilidade traz também um desafio. A contabilidade não registra IR diferido para coisa que demora muito para conciliar. Tem uma história de que tem que ter um futuro previsível. Lembra, o prejuízo fiscal, o pessoal não registra se não tiver muita previsão. Então, para outros temas de diferido, isso também é desafiador. Subvenção para investimento, por exemplo, pode ser que não gere uma despesa diferida. As regras Globe, porém, o quarto bullet point ali, né, permitem que você crie um IR diferido que a contabilidade não criaria. Olha que coisa maluca, gente. Ele diz que a contabilidade não reconhece, mas você vai lá e reconhece para fins do cálculo Globe. Olha onde a gente está chegando no nível de complexidade, né? Isso pode, em situações muito específicas, salvar a pele de alguma empresa com relação às subvenções para investimento. O ágio, né, o método de aquisição em combinação de negócios, chamado Purchase Accounting, não é aceito para fins do Globe, porém, tem regras específicas que aceitam ágios, né, ativos diferidos, o chamado atributos, né, de IR diferido, que a empresa já tem antes de entrar nas regras Globe. E aí, então, eu diria, operações societárias que aconteceram antes de novembro de 2021 têm uma chance de ter o seu IR diferido relativo ao ágio preservados. Dito tudo isso, eu espero ter trazido aqui considerações tanto simples quanto sofisticadas para poder instigá-los a se interessar por esse assunto. Obrigado, gente. Um ponto bastante desafiador em relação aos tributos diferidos envolve essa regra de controle temporal, porque, primeiro, que em relação ao passivo fiscal diferido, se ele não for revertido em até 5 anos, você tem que fazer a recaptura. Então, agora, você não basta controlar em bloco esses passivos fiscais diferidos, você vai ter que controlar por item que gerou para você poder controlar o tempo de 5 anos. E o passivo fiscal corrente, se ele não for liquidado em até 3 anos, ele também precisa ser ajustado nos tributos abrangidos. Então, agora, se cria um novo mecanismo de controle desses tributos diferidos para efeito especificamente desse adicional. Bom, agora, para tratar das questões envolvendo os incentivos fiscais, nós vamos receber a professora Ana Cláudia Tume, que é mestre em Direito Tributário pela PUC, doutora em Direito Tributário pela USP, MBA em Finanças pelo IBMEC, professora do IBDT. Obrigado, Ana. Obrigada, Ramon. Um prazer estar aqui. Obrigada, Gimir. Obrigada, Marcelo, pelo convite. E agora, para falar dos incentivos, eu tinha feito uns PowerPoints, mas eu acho melhor discutir aqui sem estar preso aos PowerPoints. Mas depois eu disponibilizo. Bom, veja, qual que é a ideia? A ideia é justamente, como o professor Chueri, Carolina e o Vitor bem trouxeram, assegurar que haja uma tributação mínima global sobre aqueles determinados negócios. Porém, a OCDE reconheceu, e quando OCDE não é o correto, é o OCDE BEPS Inclusive Framework, é o nome completo, né? Porque não são só os países da OCDE, mas são mais de 140 países reunidos embaixo do BEPS Inclusive Framework. Eles reconheceram também que, olha,
eu também eu tenho que ter a tributação mínima global de 15%, mas eu não posso prejudicar situações em que, de fato, existam aí critérios e razões muito importantes para se dar algum benefício, né? Então, ou seja, se eu tenho uma situação em que o incentivo fiscal é só de alíquota de imposto, por exemplo, paraísos fiscais, né? Os paraísos fiscais têm incentivos genéricos de alíquota de imposto. Eu vou constituir a minha empresa em Bahamas, porque lá a tributação, quando eu falo de negócios feitos com partes que estão fora de Bahamas, a tributação é zero. Então, eu tenho incentivo de alíquota. Esse incentivo de alíquota, ele é automaticamente pego nas normas do Pilar 2. É exatamente esse tipo de incentivo que as normas do Pilar 2 elas vieram aí buscar. De tal maneira que, como o Ramon mencionou, paraísos fiscais, os tradicionais paraísos fiscais, ou implementaram, ou estão em fase de implementação, ou estão planejando aí implementar também regras de KDMTT, ou seja, eles também vão trazer regras aí para que o KDMTT são medidas de defesa, para que outro país não arrecade em cima dos negócios desenvolvidos no meu país, eu vou e crio essas regras, e então os incentivos que são considerados incentivos só de alíquota, e aí a gente tem o famoso caso da Apple, por exemplo, na Irlanda, que, segundo a Comissão Europeia, apesar da Irlanda ter uma alíquota de imposto de renda, se eu não me engano, acho que em torno de entre 10% e 15%, se eu não me engano, a tributação efetiva da Apple era 0,05%. Né? Ou seja, não, era 0,005%. Era praticamente nada. Né? Era pagar uma coxinha, uma empadinha, e estava certo. E estava certo. E, por outro lado, né, a Apple concentrava na Irlanda receitas que vinham aí de diversos países europeus. Né? Então, essa é uma situação específica de incentivo fiscal que o Pilar 2 vem justamente atacar de tal maneira que aqueles negócios tenham que ser tributados a pelo menos 15%. Porém, ao reconhecer que podem haver incentivos, né, que são justificados, né, ao reconhecer aí que há incentivos que são justificados, é que foi criada a exclusão com base em substância. Né? Então, essa exclusão com base em substância vai levar em conta o que eu tenho de investimento em ativos tangíveis numa jurisdição, o que eu tenho de empregados. Então, por que a MP fala que eu posso fazer uma exclusão com base num percentual da folha de pagamento? É justamente porque ele está dizendo, olha, nesse caso, eu entendo que tem razões para você estar numa jurisdição que não é qualquer alíquota que você pague. Você está, de fato, realizando operações. Né? Que, se a gente lembrar, os dois princípios basilares do BEPS, que são o quê? Para que eu identifique a tributação justa, eu tenho que considerar o local do desenvolvimento das atividades econômicas e da criação de valor. Então, desenvolvimento de atividades econômicas e criação de valor são dois princípios basilares. Então, para incentivos fiscais, também se considerou isso. Então, é bastante interessante esse mecanismo de exclusão com base em substância, porque ele vem justamente falar o seguinte, olha, se eu dei incentivo de um determinado país, condicionado aí à instalação de novos negócios, eu estou fomentando a economia de fato. E aquelas empresas que estão vindo estão exercendo atividade econômica efetiva. Né? E aí tem uma outra categoria. Tem incentivos, tá? que eles não vão entrar na exclusão com base em substância,
como, por exemplo, depreciação acelerada incentivada. Depreciação acelerada incentivada, que é um tipo de benefício que eu dou para estimular a renovação do parque industrial, né? Normalmente, a renovação, aí a compra de equipamentos e tudo mais, esses entram no efeito temporário que o Vitor comentou, né? O porquê? Porque, justamente, se eu tenho uma depreciação acelerada incentivada, eu vou, nos primeiros anos, ter mais despesa de depreciação e vou ter a reversão nos anos seguintes. Então, esse caso não é uma questão de exclusão com base em substância, mas sim uma questão de um tratamento tributário com base aí considerando os efeitos temporários daquele incentivo, porque nada mais é do que uma postergação da tributação. Quando eu faço isso, não é que eu estou simplesmente exonerando a tributação, mas o que eu estou fazendo é jogar o imposto de hoje lá para frente, quando acabarem aqueles anos da aceleração da depreciação, né? Então, esse tipo de incentivo também tem impacto no cálculo, mas o impacto é dentro dos efeitos diferidos, né? Dos ativos tributários diferidos, dos passivos tributários diferidos. Então, isso também está coberto dentro do cálculo do Pilar 2, né, da gente ter aí considerado isso. E a outra questão, se a gente olhar a medida provisória, né, na medida provisória é feita uma referência expressa a Sudam e Sudene. A medida provisória, ela fala justamente que o governo, como é que é a definição aqui? Fica o Poder Executivo autorizado, a partir de 2026, a converter total ou parcialmente, sem prejuízo ao beneficiário, os incentivos fiscais de que tratam o artigo 1º, artigo 3º da medida provisória 2199 de 2001, né, introduzindo os requisitos de substância adotados no cálculo da exclusão do lucro baseada em substância previsto na MP e um crédito financeiro classificado como crédito de tributo reembolsável qualificado. O que significa esse nosso juridiquês aqui? Significa, olha, se eu pego o caso de Sudam, Sudene, por exemplo, são incentivos condicionados a investimentos e condicionados aí a condicionamento do investimento em parque industrial normalmente, ao empreendimento hoteleiro, né? Há investimentos aí que vão gerar também emprego, renda para regiões que a nossa Constituição fala que são regiões que merecem o incentivo. Não é uma escolha simplesmente da legislação, da lei, né? É uma escolha nossa enquanto país da Constituição dizer que Sudão e Norte, Nordeste, né? E na região da Sudene ainda pega norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Eu considero, aí nesse caso, né, que é uma estratégia justamente naquele sentido do que a OCDE não quer desconsiderar totalmente, não quer considerar que isso é absolutamente um incentivo que tenha que ser neutralizado por outro país, né? E aí, nesse caso, é que vem esse crédito qualificado, né? Então, ou seja, na hora de eu calcular a minha tributação efetiva, o que vai acontecer é que se eu fazendo essas exclusões, utilizando essa metodologia, o que vai acontecer é que, apesar de a minha tributação efetiva de uma empresa localizada, né, na região de Sudam, Sudene, com incentivo, poder ser abaixo de 15%, se eu fizer um cálculo econômico puro, tá? Eu vou ter medidas de compensação para que parte desse benefício esteja computado como se fosse imposto efetivamente pago. Essa é a ideia
do que foi trazido na MP 1262. Lembrando, a MP muito provavelmente não vai tramitar, né? A MP muito provavelmente vai acabar caducando. Tem um projeto de lei do deputado José Guimarães, acho que é 3827, se eu não me engano, o número do projeto, idêntico, com exatamente o mesmo texto. A diferença é que o projeto de lei tramita em cada uma das casas e não somente, né, via comissão mista. Então, mas, de qualquer maneira, o que é importante a gente identificar? Esqueçam os simples incentivos de alíquota, que não tem outros requisitos, incluindo esses incentivos dos rulings que os países europeus acabam aplicando. É isso que o Pilar 2 vem buscar. Não tributei o suficiente lá na questão, naquele país de origem dos negócios. Lembrando, atividade econômica, a criação de valor. Vai ser tributado em algum outro lugar até 15%. O outro país também não é livre para tributar o quanto quiser, tem esse top-up que o professor Chueira explicou. Agora, se forem incentivos que levam em conta temporalidade, aí vai ser pego pelos efeitos temporais, como é o caso da depreciação acelerada incentivada. A própria legislação proposta pela OCDE, que foi o que a gente está trazendo, né, tem esse estímulo da exclusão com base em substância. Isso não é uma criação da nossa legislação, é uma proposta do BEPS Inclusive Framework para privilegiar aí a atividade econômica naquele determinada jurisdição. E ainda você tem a possibilidade de, no caso de incentivos em que eu tenho umas justificativas muito fortes, em que eu tenho aí a questão do desenvolvimento econômico, né, de uma região, de um tipo de atividade e tudo mais, eu tenho essa possibilidade de dizer que aquele incentivo, né, não pode ser computado e a forma, ou tenha que ser, pelo menos, minorado o seu efeito. De que maneira? Justamente com esse crédito qualificado. Então, é assim que o Pilar 2 está tratando os incentivos fiscais. Só de alíquota, nenhuma benesse no Pilar 2. Efeito temporal vai, né, como a depreciação acelerada, vai para os efeitos temporais. Tem um estímulo da própria proposta de legislação, né, que é a questão das exclusões baseadas em substância, e tem a possibilidade de atribuição de crédito qualificado para aquilo que for efetivamente incentivo, que tem uma justificativa, todo o respaldo aí na atividade econômica. Então, só fazendo um sumário dos incentivos fiscais, são esses aí os principais pontos. Agradeço aí a atenção de vocês. Um ponto interessante aqui em relação aos incentivos fiscais é que existe uma vedação aos chamados incentivos fiscais colaterais. Então, se um Estado decide, por exemplo, cobrar o adicional da CSL, ele não pode, ao mesmo tempo, devolver isso via um incentivo fiscal. Então, isso acaba, de alguma forma, também limitando a possibilidade de utilização do sistema tributário para a atração de atividades fora das circunstâncias que a professora Ana Cláudia Tumi mencionou. E como nós temos aqui um tempo extra, a gente acompanhou que uma multinacional norte-americana com subsidiária na Bélgica apresentou perante o tribunal belga uma reclamação contra a aplicação da UTPR, questionando a validade por questões envolvendo discriminação e tributação extraterritorial. E aí eu gostaria que o professor Chueira, se possível, comentasse um pouco sobre o tema. Obrigado, Ramon. Só um pouco. Primeiro ponto... Bom, eu não sei se ficou claro para nós que nós estamos adotando aqui DMTT só no Brasil, e a grande desculpa que está sendo no Congresso é: se nós não tributarmos, alguém vai tributar. Vamos lembrar que nossos maiores investidores são os Estados Unidos, que não tem Income Inclusion Rule. Tem um outro paizinho pequenininho chamado China, que também não tem.
Então, na verdade, talvez, para multinacionais europeias seja um problema, mas só para dizer o tamanho do problema. Mas daí me contrapõe, não, Joelho, espera aí. Não se esqueça que a americana que investe no Brasil também investe na Europa. Então, não adianta nada os Estados Unidos não terem Income Inclusion Rule, porque se o Brasil não adotar QDMTT, os países europeus vão tributar via o TPR. Lembra do TPR? Pois é. Acontece que nós tivemos notícia de um precedente, não é precedente ainda, de um caso que vai ser julgado, é o primeiro caso que a gente tem notícia, na corte belga, uma americana dizendo, escuta, Bélgica, você não pode tributar pela UTPR uma empresa belga, e dando argumentos que me parecem quase ululantes. O lucro não é da empresa belga. Eles entram aqui, chegam a falar em coisa próxima de liberdade de empreender, confisco e coisa parecida. E o outro argumento dizendo, olha, aí questão de territorialidade, existe um limite. Eu não posso tributar no Brasil um chinês que mora na China. Está fora do meu território. E é exatamente o que você está fazendo, porque você está tributando na Bélgica uma empresa que não tem nenhuma relação com a Bélgica. É um contribuinte de outro país, no outro país. A corte belga é séria. E a Bélgica, veja, Marta, você iria adorar estar na Bélgica, porque a Bélgica tem uma legalidade daquelas que a Marta acredita plenamente. A Bélgica é assim, um dos países mais tradicionais que nós temos na Europa. É verdade, você vai sentir muita vontade lá. Então, eu diria, não é pouco provável que, de repente, a corte belga venha dar um precedente derrubando o TPR. Isso vai dar um efeito dominó interessantíssimo, porque, na medida que cai o TPR, cai a razão para eu ter que QDMTT do lado de cá também. Afinal de contas, porque não é mais verdade que eu tenho que tributar, senão o outro não tributa. Então, assim, nós estamos acompanhando, a motivação é essa, não conheço o caso mais que isso, tem notícias só de jornais, mas vale acompanhar, porque o argumento aqui, quem ouve a Receita Federal, parece que é fatal. Nós temos que adotar essa regra, porque se não adotar, vai ser tributado. Onde já se viu deixar outro país tributar uma renda que o Brasil poderia tributar? Não é bem assim a coisa. Obrigado, professor. E agora, com a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos, as chances dos Estados Unidos adotarem uma medida como essa reduzem significativamente, o que torna o cenário que o professor relatou mais provável. E aí, para aproveitar nossos minutos finais, eu queria ver se o Vitor Polizelli poderia comentar um pouco da questão envolvendo o ágio e as mais-valias de ativo e as questões temporárias que eles suscitam e os impactos nas alíquotas efetivas para fins do cálculo adicional da CSL. Só isso? Você tem 2 horas. Não sei se eu vou lembrar de tudo. Eu vou falar do ágio, que acho que é bem ilustrativo e acho que deve se eu esquecer de alguma coisa, por favor, me fala. Bom, tem muitas situações concretas, né, gente? Então, assim, tem empresa que já está deduzindo ágio. Quando a empresa está deduzindo ágio, é uma despesa só fiscal, não é contábil. Então, gera uma diferença temporária. Essa diferença temporária, o imposto que a contabilidade contabiliza, que eu mostrei lá, vai contar na fórmula, né? Depende. A situação que eu falei num dia lá no evento da Receita Federal, que eu achava que o ágio podia, né, e logo depois o Gilson, que foi quem escreveu a instrução normativa, falou o contrário, disse que estava muito claro na instrução normativa que o ágio não era para entrar e tal, e depois saímos cada um para um lado, cada um foi pensar, né, e até falei depois lá com eles, e acho que nós estávamos falando de coisas distintas. Eu estou falando de ágio como atributo pré-existente, operação que já aconteceu. E, especialmente, como as regras Globe têm um marco temporal de corte, porque como as regras foram propostas em 2021, e aqui no Brasil a gente levou 3 anos para implementar, podia acontecer de alguma empresa fazer uma gracinha no meio do caminho. Então, eles colocaram uma data de corte. Então, operações que aconteceram, eu estava falando disso, operações que aconteceram até novembro de 21, a empresa, na data da entrada, né, ela pega toda a sua lista de diferido, que agora tem que ter, bem como você disse mesmo, um controle item a item, com data de nascimento e tal. Ela tem uma entrada, e essa entrada fica dentro o ágio que tiver lá.
e você vai poder aproveitar tranquilamente. Se for posterior a 2021, especialmente se for posterior à entrada em vigor da regra, a IN, de fato, está dizendo que não é para considerar o purchase accounting e tudo mais. Ainda com relação ao que entra, o que eu queria falar? Ainda com relação ao que entra, desculpa, um ponto importante. A instrução normativa, ela captura uma série de documentos, a gente tem 1.500 páginas de leitura, são os comentários versão 1, versão 2, tem 4 orientações administrativas, a instrução normativa capturou 3 orientações administrativas e a última não, a última é de 24, a 4ª orientação administrativa. A própria instrução normativa fala isso, eu fiz isso aqui até 31 de dezembro de 23, então pode ser que, ao ler a 4ª orientação administrativa e trazê-la para dentro, essa questão do ágio fique mais clara, porque ela fala de ágio, ela fala de ativos diferidos de conciliação contábil fiscal indefinida ou de longuíssimo prazo, e daí tem aquela questão que eu estava dizendo aqui, você pode ter a contabilização de um IR diferido, mesmo quando a contabilidade não faça. Gente, é um negócio de uma complicação inacreditável. Assim, esse 4º guia administrativo, eu convido vocês a lerem, eu falei lá já no FIPECAF, quem sobreviver à leitura dessas primeiras 40 páginas está preparado para lidar com esse negócio, porque eu gosto muito disso, sou apaixonado pelo tema, trabalho bastante com isso, e é uma leitura difícil. Então, pode ser que depois que esse tema for incorporado na nossa instrução normativa, isso possa ter um encaminhamento. Subvenção para investimento é parecido, porque subvenção para investimento, a pergunta que a gente sempre tem que fazer é diferença temporária ou permanente? O que tem no Brasil de diferença permanente, Natanael? Vamos pensar aqui, alguém dá um exemplo. O que é diferença permanente no Brasil? É super difícil, né? Porque a subvenção para investimento tem a despesa do ICMS inventada, né? Que a tese tem a ver com o ICMS nacional. Essa despesa ela acontece tanto no fiscal quanto no contábil. Não está aí o problema está na receita. A receita acontece no contábil e você exclui na apuração fiscal. Então, há uma diferença aqui. Mas é temporário ou permanente? Depende. Se a empresa deixar em reserva e tomar a posição de que a reserva, quando distribuída, será tributada, é uma diferença temporária. Se a empresa tiver com ação judicial para discutir que a reserva, não sei o que, posso distribuir, faço o que eu quiser, daí é uma diferença permanente. Se for uma diferença permanente, dá problema na hora. Se for diferença temporária, a gente entra também numa discussão similar ao ágio. É temporário até quando? Pode ser 100 anos, pode ser jamais vai tributar, né? Daí enfrenta também um problema parecido e acho que talvez aí não tem muito data de corte, né? A IN não fala, não tem esse negócio do 2021. Eu acho que subvenção para investimento pode ser que seja aceito, sim, dentro da contabilidade, mas eu confesso que não está claro para mim, lá nas regras Globo, não tem nada muito específico contra nem a favor. Não sei se eu atendi a tudo que foi pedido. Bom, queria encerrar, então, o painel agradecendo a todos palestrantes, agradecendo o Marcelo Magalhães e o Gimir pelo convite. Obrigado. Vamos tomar um café agora, pessoal, e a gente volta às 16 em ponto. A gente vai antecipar um pouquinho por causa da fala do professor Ive às 17.